O que você sempre quis saber? Como prevenir a demência? Um tema extremamente importante e atual com o caminhar da longevidade e do viver melhor, ainda mais no mundo de hoje em dia. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo a doutora Cláudia Suemoto, que é médica geriatra. Ela é professora associada da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina da USP e participou da construção e elaboração do guia Identificação da Demência na Atenção Primária, publicada recentemente pelo Ministério da Saúde. Um assunto extremamente importante para todos nós ficarmos atentos para podermos ajudar a própria população. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Cláudia, muito bem-vinda ao Olho Clínico. Muito obrigada a você pelo convite. Cláudia, um tema extremamente importante. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre essa motivação, em criar um guia tão relevante que acaba tocando toda a população quando a gente fala de atenção primária, sobretudo no reconhecimento precoce da demência. Bom, a importância disso, Fernando, começou que o ano passado foi lançado o primeiro relatório nacional das demências, tem vários capítulos, e um deles é sobre subdiagnóstico. E lá tem uma informação alarmante: 80% dos casos de demência no Brasil não são diagnosticados. Então, entre 10 pessoas, apenas 2 têm o diagnóstico, e nós sabemos da importância do diagnóstico de uma doença tão incapacitante. Diante disso, a gente pensou em fazer alguma ferramenta que ajudasse a mitigar esse problema, a resolver esse problema. E daí que veio essa orientação, do rastreamento e identificação da demência na atenção primária. E quais são os principais pontos que um médico precisa levar em consideração quando acaba tocando aí um paciente com 60 anos ou mais? Acho que a gente pode falar essa faixa etária, né? Sim. Eu acho que as principais queixas vêm do próprio paciente ou mesmo da família, que normalmente é a família que percebe que alguma coisa está alterada na cognição. E cognição tem vários domínios, mas para simplificar, o principal deles é memória. Então, alterações de memória. Não lembra que falou certa coisa, repete a mesma fala várias vezes, perde objetos, não se localiza em certas situações que normalmente ele estava acostumado. Uma pessoa que ainda trabalha ou que tem uma atividade que exige mais da cabeça, começa a errar os passos que ela fazia antes tranquilamente. Todas essas mudanças de padrão em relação ao que a pessoa era anteriormente, que acaba tendo impacto na vida diária, deve ser investigado. Agora, sim, quais são os principais benefícios práticos de reconhecer precocemente uma pessoa que está nessa situação, Cláudia? Bom, eu acho que a resposta varia um pouco, eu vou tentar simplificar. Do ponto de vista do diagnóstico e do tratamento atual da doença de Alzheimer, existe benefício, vai ser cada vez maior você identificar um caso precocemente, porque já existem drogas disponíveis para a fase inicial. Elas não estão disponíveis no Brasil, mas é uma questão de tempo, que são as terapias anti-amiloides. Então, existe essa necessidade de identificar precocemente. Atualmente, hoje, janeiro de 25, qual que é o impacto? Demência é uma doença progressiva, na maior parte das vezes, as principais causas são progressivas. É importante que a família e o paciente saibam do problema para pensar em estratégias para mitigar, não farmacológicas no caso, para mitigar a evolução e também para se programar numa doença que é evolutiva, o que eu vou fazer sobre isso. E qual que é o papel da atenção primária? Quando a gente fala atenção primária, para quem não está muito habituado a entender isso, é a pessoa que vai no posto de saúde ou então o médico de família que faz aquele acompanhamento ou faz uma primeira abordagem e aí então consegue iniciar esse processo. Bom, ele é o médico de atenção primária, o profissional de atenção primária, não só o médico, mas todos os profissionais, eles são a porta de entrada no sistema de saúde, no caso, no sistema de saúde público. Então, é muito importante que esse profissional esteja treinado. Então, o intuito desse manual é realmente fornecer um rastreamento, um instrumento bem simples, dura 3 a 4 minutos. A nossa ideia, a nossa proposta é que ele seja aplicado por um outro profissional não médico e, se positivo, vá para o médico de atenção primária. Quer dizer, o objetivo é uma triagem mesmo. Exato. É uma triagem. Exato. E você pode falar para a gente um pouquinho sobre como é esse instrumento? Bom, independente da pessoa ter queixa ou não, a ideia é que um profissional de saúde faça esse rastreamento. Esse instrumento tem duas partes, Tem o que a gente chama de TEN Cognitive Screener, que é um instrumento feito aqui pela geriatria da USP, dura 3 a 4 minutos, tem um testezinho bem rapidinho de memória, um teste de fluência e é isso, tá? E se ele for positivo, a ideia é que ele passe para uma avaliação. 10CS. 10CS é o nome, vamos dizer assim, comercial.
E outra parte do algoritmo que pode também ser aplicada, se por acaso você está tendo dificuldade de avaliar o paciente, você pode perguntar para a família. E aí existe uma outra escala, 8 perguntinhas sobre a cognição daquele familiar e a pessoa mais próxima vai responder. Se qualquer um desses instrumentos for positivo, ele deveria passar para o médico de atenção primária já com essa lâmpada acesa de que é um problema. Quer dizer, é um questionário, uma investigação direcionada, que caso esteja alterada, quer dizer, a pessoa até ela pode fazer em casa mesmo, né? A própria família não se recomenda, né? A recomendação é que seja um profissional da área da saúde que aplique. Mas a partir do momento que existe aquela alteração, então ele entraria, né? Seria a porta de entrada para entrar no Sistema Único de Saúde. Já com a sinalização de que deveria ser investigado melhor a cognição. É claro que a partir disso o médico vai fazer outras perguntas e, eu não sei se é o intuito aqui, mas vai pedir exames para tentar diagnosticar se tem algo que possa ser reversível, como uma deficiência de vitamina, uma tireoide alterada, e também pedir uma neuroimagem. Uma hidrocefalia de pressão normal. Por isso que a gente pede a neuroimagem. Né? Quer dizer, acaba sendo um super instrumento, né? E é muito legal porque isso está validado e aceito pelo Ministério da Saúde, porque isso representa uma voz para todo o país. Sim. A Organização Mundial de Saúde falou que até 2025 todos os países do planeta teriam que ter um plano nacional de demência. Então, já é a resposta do Ministério da Saúde para esse problema, que é um problema extremamente incapacitante, já é a principal causa, a demência já é a principal causa de incapacidade funcional em países ricos, e com o envelhecimento populacional nosso vai ser também uma das principais causas, infelizmente, no Brasil e em outros países. Cláudia, eu penso o seguinte, um número que fica na minha cabeça é aquele que a Abraço uma vez divulgou, há não muitos anos atrás, que nós temos cerca de 1.200.000 pessoas com diagnóstico de Alzheimer no Brasil. Agora, quando você me fala que 80% é subdiagnosticado, provavelmente esse número é muito maior. Os números da Abraço são os números do relatório. Então, acho que esse relatório é extremamente importante. Queria sinalizar a liderança da professora Cleusa Ferri, da Unifesp. E o número que nós temos por cálculos num estudo representativo da população que chama ELSI é 1,7 milhões, tá? E depois a gente fez também um consenso de especialistas do Brasil inteiro, e aí os especialistas, talvez por sermos especialistas, estimamos em 2,4 milhões. De qualquer maneira, 20% só diagnosticado. Bom, a gente está falando em 1% da população, né? E a gente que trata paciente com esse tipo de diagnóstico sabe, a pessoa tem um problema em si e existem as pessoas que sofrem ao redor, né? Que seria aquele impacto, né? Os familiares, os cuidadores, né? Existe toda uma problemática que envolve essa situação que merece ser vista com carinho. Como é que você enxerga esse desafio de capacitar médicos e profissionais da área da saúde, principalmente na atenção básica, para lidar com um caso de demência? Bom, é um desafio enorme, acho que daria um programa só sobre isso, mas a gente precisa mudar o cenário, né? Na época que nós passamos na Faculdade de Medicina da USP, a gente teve 4 aulas de geriatria. Acho que uma delas foi de demência, daria quanto? 2 horas durante a formação. E é essa a realidade da maior parte das escolas de medicina. Nós mudamos bastante dentro do nosso curso, a geriatria está do 1º ao 5º ano, mas precisa melhorar a formação do médico. Esse é um problema extremamente importante, prevalente, capacitante, etc. Uma outra parte que faz isso mudar é a demanda da população. A população precisa entender que esquecer não é normal do envelhecimento, né? Porque existe esse estigma. Sim. E a partir do momento que ela percebe que o paciente, familiar, percebe que isso é um problema que deve ser enfrentado, ele pode procurar ajuda e ter uma demanda ativa também. Então, acho que são vários peças de um quebra-cabeça para a gente mudar essa realidade que é muito impactante, né? 80% de subdiagnóstico é impressionante. Não, e curioso porque assim, existe uma busca, um inconsciente coletivo de que a gente quer viver mais, né? E junto com esse quero viver mais eu quero viver melhor. Sim. Então a gente busca uma longevidade, mas que seja sustentável, né? Então se você consegue diagnosticar precocemente, isso é bom não só para a pessoa, mas para a família e para a sociedade. Com certeza. E existem estratégias não farmacológicas, né, de estimulação cognitiva, melhora dos riscos, dos fatores de risco, que você pode melhorar a evolução. Né? Então, acho que é importante também esse lado. Tem outras pesquisas que a gente está fazendo, por exemplo, o FINGER, que é uma atividade, que é um ensaio clínico multidomínio, em todas essas coisas que eu estou falando, incluindo dieta. O que a gente pode fazer? Né? Existem outras abordagens também que são importantes. Cláudia, muito obrigado pela sua participação, informações valiosíssimas para todo mundo, para o pessoal de São Paulo, para o Brasil inteiro. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, a gente fica por aqui.
dê seu like, compartilhe com todo mundo. Tem alguma dúvida? Escreve aqui, doutora Cláudia e eu vamos olhar e responder com carinho. Um beijo no coração e até a próxima semana.